alunos! Espero que todos e todas vocês estejam bem. Vamos para uma aula de revisão de Geografia, com o tema Movimento Populacional do Brasil. Essa aula, como eu disse, tem como proposta fazer uma revisão dos principais conceitos que a gente trabalhou ao longo da nossa unidade, que se referiu primeiramente sobre a contagem e crescimento da população brasileira, e a gente estava iniciando a outra unidade que se referia a esse tema de movimento populacional no Brasil, e depois a gente vai terminar com composição da população brasileira. Então, o primeiro conceito que a gente viu foi o conceito de população, que é importante no estudo de geografia a gente ter essa compreensão, que se refere ao conjunto de pessoas que habitam em um determinado território. Então, é assim que a gente define esse conceito de população. Outro conceito importante que a gente trabalhou quando a gente refletiu a respeito da formação da população brasileira, tendo em vista que o Brasil ele é composto e formado por uma diversidade de etnias, como a afro-brasileira, a dos indígenas, os portugueses que nos colonizaram, e após esse processo de colonização veio também os imigrantes, os europeus, os asiáticos. Então, quando a gente pensa a respeito de nós brasileiros e da nossa cultura, quando a gente pensa em algo para definir qual é a nossa identidade, a gente pensa na diversidade, porque a gente é formado por essa diversidade de etnias. Mas então, o que é etnias? Vamos relembrar esse conceito. É então população ou grupo de pessoas que tem características comuns, tanto físicas como cor da pele e traços fisionômicos, quanto culturais a respeito de idiomas, tradições, costumes, religião, entre outros. Então, a gente define etnias nesse sentido. Outro conceito importante que a gente trabalhou foi a diferença entre essas duas palavrinhas, populoso e povoado. Povoado significa ter uma população numerosa, que se refere a outro conceito que a gente trabalhou, chamado população absoluta. Isto é, o número total de habitantes de um determinado território. Então, quando eu penso em alguma cidade, ou país, ou estado, e eu quero saber qual é o número total de habitantes desse determinado território. Isso se refere à questão desse termo populoso. Agora, povoado significa habitado, ocupado, e se refere à população relativa, ou seja, eu não quero saber a quantidade total de habitantes dentro de um determinado território. Eu quero saber a quantidade em relação à superfície ocupada nesse território, e não ao total de habitantes, mas do espaço desse território que é ocupado. Então, há essa diferença para a gente compreender. A gente trabalhou isso em sala quando a gente falou a respeito do Brasil, que o Brasil, ele, mesmo sendo um dos países mais populosos do mundo, ele está entre os 5 países mais populosos, o Brasil ele é pouco povoado. E a gente pensou uma aula toda para vocês tentarem entender por que isso, E vocês tiveram uma atividade para explicar isso também. Então, vamos relembrar. Então, a gente viu que o Brasil, ele é formado, por unidades federativas, que a gente entende por estados e municípios, que tem um número elevado de habitantes, somando
até a última pesquisa do IBGE de 2019, a gente tem no Brasil mais de 210 milhões de pessoas. No entanto, a população ela está distribuída de uma forma desigual no território brasileiro. A gente viu numa das atividades em sala também, através de um mapa, que a concentração maior de pessoas, né, e de áreas habitadas é ali ao longo do litoral. Próximo ali é onde a gente viu até que a cidade de Paranaguá ela é bastante populosa e que ela tá na região onde tem mais concentração também de pessoas. Então, o Brasil ele é um país populoso e é pouco povoado por conta da má distribuição do território brasileiro, né? Existem regiões que quase não tem pessoas ocupadas, né? Morando ali no caso. Então é nesse sentido e é importante que a gente compreenda a diferença desses dois conceitos. Outro termo importante para o estudo da geografia é a migração interna. Então a gente se refere dessa forma quando a gente quer falar a respeito das mudanças que ocorrem em um determinado território, que são aquelas que se processam no interior de um país, como, por exemplo, o que a gente chama de êxodo rural, que é constante no Brasil e que a gente também viu em algumas atividades. Que significa o que esse êxodo rural? Seria essa mudança das pessoas que viviam no campo e que, a partir de um processo que a gente vai discutir mais à frente da industrialização do Brasil, essas famílias que viviam no campo acabaram vindo para a cidade, né, para o urbano. Então é esse processo de mudança, tá? Que se refere a uma questão de migração interna, ou seja, ela não saiu fora do território brasileiro, mas ela só mudou de cidade ou de contexto rural para o urbano. Outro conceito também é a migração de retorno, que se refere ao deslocamento de pessoas de volta às suas unidades federativas de origem. Desculpa meu erro que eu acabei de notar, que faltou o M ali no origem. Mas então esse termo ele se refere àquelas famílias que por algum motivo se deslocou para uma outra cidade e por motivos também talvez de não conseguir emprego ou de criar algumas expectativas e elas não forem satisfeitas, acabaram retornando para o local de origem, para a sua cidade de origem. Então é nesse sentido que a gente chama de migração de retorno. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses fluxos migratórios no Brasil, que a gente viu em um dos mapas das atividades em sala também, a respeito dessa mudança, né, de que houve um tempo ali até a década de 1950 e 1970, que no Brasil o que era maior, o que se predominava era a questão rural, né? A maior parte das regiões do Brasil eram rurais e não urbanas, mas a partir ali da década de 70, isso começa a diminuir cada vez mais a questão das áreas rurais, né, do campo, e começou a aumentar a questão urbana das cidades. Então a gente identificou esse processo em um dos mapas e a gente discutiu também um pouco para entender o porquê dessa mudança, por que as famílias do campo começaram a não mais ter esse tipo de habitação e passou a vir para a cidade, né? Quais os fatores e elementos que contribuíram para essa modificação espacial? Então aqui a gente vai elencar principalmente entre os anos de 50 a 70. Quais foram esses fatores que contribuíram para essa mudança? Então, relembrando que nesse período o que se predominava
era a questão do campo. Na década de 50, o Brasil ele passou por um processo de industrialização, né, que possibilitou vários investimentos do governo para a questão de transporte. Isso, então, possibilitou uma circulação maior das pessoas entre os lugares e as cidades e as regiões. Lembrando que esse processo de industrialização foi o advento das máquinas, né, desse modo de produção que deixou de ser através do artesão, que tinha todo o seu trabalho manualmente, e passou a ser um trabalho assalariado e com máquinas e tudo mais. Então começou a surgir fábricas, né, as indústrias, e o trabalhador ele teve que então vender sua força de trabalho para, através do recebimento de um salário, trabalhar então nas fábricas. Então todo esse processo ele acabou resultando uma necessidade de mão de obra para essas indústrias e que acabou então fazendo com que essas pessoas que moravam no campo começassem então a deixar o seu local de habitação para vir para a cidade para conseguir um emprego nas indústrias. Outra questão é a modificação da paisagem urbana e que propiciou muitas riquezas culturais, porque uma vez que o transporte possibilitou essa interação e essa locomoção das pessoas para outros lugares, a diversidade de povos, de culturas, ela proporcionou então essa riqueza cultural. Ali nos anos de 80 para 90, as indústrias elas começaram a ser mais distribuídas, porque essa industrialização ela começou e foi mais evidenciada em São Paulo e em Rio de Janeiro. E a partir desses anos, começou a se expandir para outras regiões. E isso resultou também em novos fluxos para diversas áreas urbanas, né, do território brasileiro. E na década de 2000, essa população urbana ela começou a ser muito maior e a questão rural cada vez menor. Então, outra questão dentro desses anos 2000 foi o elevado fluxo de migração de retorno devido à redução de emprego nas indústrias. Então, as indústrias no início começou a ofertar, né, muito emprego, mas depois de um processo começou a não ter mais essa oferta de mão de obra, por conta de que a modernização das técnicas de trabalho começou a dar lugar mais para as máquinas e deixando um pouco de lado esse trabalho manual do ser humano. Então, isso resultou aquele conceito que a gente viu no início de migração de retorno. Então, as pessoas foram para os lugares, né, onde tinham essas fábricas, procurando melhores condições de vida e de trabalho, e acabaram tendo que retornar por conta de que não houve mais essa oferta, né? Isso acontece e aconteceu quando a gente estuda sobre a própria história de Paranaguá, que ao longo desse ano a gente vai tentar trazer essa história e conhecer ela durante as nossas aulas, que aconteceu com o Porto também. Quando o Porto ele iniciou aqui na cidade de Paranaguá, muitas famílias em volta aqui do litoral e das ilhas vieram para Paranaguá. Paranaguá começou a ser uma cidade, né, muito procurada pelas pessoas por essa questão do trabalho que o Porto oferecia. E isso inchou a cidade, né, e trouxe alguns problemas de questões mesmo para a cidade, mas essas pessoas elas foram um pouco frustradas no sentido de que o Porto, quando ele começou a se modernizar, ele fechou as portas para o emprego, né, para essa mão de obra, e começou a dar lugar mais mesmo para as máquinas e tecnologias. Então, isso aconteceu na nossa própria história,
né, de onde nós vivemos, na cidade de Paranaguá, e a gente vai entender melhor ao longo desse ano, quando a gente entrar na história um pouco do Paraná, daquele livro que a gente tem que a gente não iniciou ainda, mas só para introduzir para vocês. Então, hoje a nossa aula é isso. Eu encerro por aqui, espero que tenham ajudado a relembrar esses conceitos com vocês. E bons estudos. Espero que esse momento de quarentena passe logo para a gente estar em sala e podendo compartilhar, então, esses saberes da geografia e construir isso junto de uma forma dialogada. Boa semana para vocês e bom estudo!